Muito bem, 14 de fevereiro de 2022, hoje estamos iniciando uma série de vídeos em que diariamente a gente vai postar a análise do mercado também em vídeo, né? Não vai ser só aquele relatório com todas as siglas, aquele relatório de imagem. Além desse relatório, nós também vamos fazer um vídeo para que fique aí bem claro e sem qualquer dúvida para quem está estudando a metodologia. Então, começando pelo mini índice, a gente vai fazer de mini índice e mini dólar, mas começando pelo mini índice, a gente tinha uma abertura do dia num contexto de alta aqui nos 60 minutos. Esse contexto vinha dessa linha de tendência aqui que eu estou traçando. Então, o mercado abriu com um falso rompimento dessa linha de tendência, tá? Aqui embaixo. Além disso, nós tínhamos aqui uma linha bem interessante de canal, ok? Nesses fundos aqui, que é essa pontilhadinha mais clara. E para quem também quisesse, tinham esses três fundos aqui. O que não deixava de deixar bem evidente é essa lateralidade aqui, né? O dia fechou nesse aspecto lateral. A gente pode colocar até um rosa aqui, pronto. Então eu estou baixo na lateralidade, baixo numa linha de tendência e baixo numa linha de canal. Linha de canal essa que tem uma probabilidade de apenas 25% de romper. Então aqui eu visualizei um bom contexto para a gente procurar barras de sinal de compra por estarmos baixos nessas condições mencionadas, né? Então, julgo essa terceira barra, essa barra 3, como uma barra bem interessante para compra. Caso não quisesse ter entrado, entraria na 5, que foi onde eu entrei, porque eu cheguei atrasado, né? Eu aumentei a minha mão na mínima dessa barra aqui, por já entender que isso aqui poderia emendar um ciclo de alta. E o trade andou, eu projetei essa primeira puxada aqui, da mínima até a máxima dessa barra, e saí aqui nessa projeção, tá? Esse foi meu primeiro trade do dia e era o primeiro e único, talvez, que foi mais claro no dia. Depois, nós tivemos aqui uma perspectiva de micro wedge nesse final de pernada. 1, 2, 3 toques ou 2 puxadas. Então eu marquei essa micro wedge e também visualizei a região de 50% dessa última puxada. Regiões de 50% de puxadas e de barras de... dessa puxada aqui. Regiões de 50% de puxadas e de barras de tendência são regiões muito importantes. Então, essa última região deixou um contexto de exaustão, mas poderíamos ter aqui a ideia de um spiking channel, né? Essa primeira puxada com esse canal. Então, caso alguém tenha se sentido mal em vender essa barra aqui, que foi uma excelente barra de sinal, poderia ter vendido a L2, que inclusive foi mais baixa do que a L1. Então aqui foi uma boa venda para se fazer, na mínima dessa barra, buscando pelo menos aí 1 para 1 do risco, que seria aqui embaixo. Depois disso, o mercado começou a fazer movimentos bem complexos. Deixa eu tirar aqui só esses desenhos. O mercado começou a fazer movimentos bem complexos. Ele corrigiu numa região bem interessante dessa puxada, que também é região de 50%. 50% também dessa barra de alta. E eu vejo aqui uma probabilidade de compra, uma possibilidade de compra. Por quê? Além de ser essa região de 50%, eu estava baixo nesse canal de alta que nós tínhamos traçado lá nos 60 minutos. E eu também estava abaixo nesse ciclo aqui de baixa que ele se formou, que seria esse canalzinho. Então aqui eu tinha um ponto bem interessante de compra. Qual foi o grande problema? É que aqui, como os candles tiveram muita volatilidade, quando você entra com ordem stop nessa ocasião, o seu stop obrigatoriamente é grande. E o seu risco-retorno fica um tanto quanto desproporcional.
Após isso, o mercado mal andou, né? Ele ficou apresentando muitos pavios, muitos aspectos laterais, fez correções profundas, mas entrou no final do dia num contexto de lateralidade, né? Mas estava respeitando esse tipo de comportamento aqui. Podemos entender como uma região lateral ou como uma região de canal, como eu desenhei. Qualquer um dos dois não está errado. Então, nesse caso, a gente está vendendo alto e comprando baixo sempre nesse contexto. Esse foi o dia do índice, tá? Deixa eu apagar aqui. Vamos para o dólar. O que eu vejo aqui no dólar? Eu vi sinais até um pouco melhores, né? Por quê? Porque na abertura do dia, ele fez topo duplo com esse swing anterior. Esse topo duplo apresentando uma ótima barra de sinal é um contexto interessante para vendas. Olhando aqui na ótica dos 60 minutos, nós também temos esse tipo de resistência. Que apesar do aspecto lateral, a gente pode entender como a possibilidade de ser um canalzinho também. Então nós estávamos altos num contexto de lateralidade, altos num topo duplo, numa resistência, no fechamento de swing, e tínhamos uma ótima confluência para essa barra de sinal. Quem entrou nela pegaria no mínimo aí 1 para 1 dela, mas foi muito mais. Aqui foi o trade do dia, até melhor talvez do que o trade de compra do índice, que andou mais, né, com uma boa amplitude. Após isso lateralizou, não chegou num contexto tão baixo quanto os compradores queriam, e ele fechou também com essa cara de lateralidade. Muita incerteza política no mundo, né? Então esse contexto é completamente normal, né? Mas após a identificação desses dois toques laterais, essa parte de cima poderia inclusive ser vendida já, ou com ordem stop ou com ordem limitada no rompimento dessa máxima, ou nesse fechamento, mas aí já é mais arrojado, já seria 4 horas da tarde, é um tipo de trade que eu não faria. Olhando nesse viés, não podemos esquecer dos 50% dessa puxada de baixa. Então aqui era uma boa região, alto numa lateralidade, na região de 50%, era uma boa região para se tentar uma eventual venda, tá? Então essa é a nossa visão aí foi a nossa visão aí para esse dia. Foi um dia complicado, tá? Não foi um dia fácil de operar, foi um dia que exigiu muita paciência, exigiu muito estômago para quem estava posicionado, mas que precisava trabalhar principalmente no índice com ordens e alvos do tipo scalp, né? 1 para 1, às vezes até um scalp mais curtinho, porque realmente vocês podem perceber um deslocamento horizontal do preço com muitos pavios, tá bom? Então amanhã a gente volta, todos os dias vamos ter vídeos de fechamento falando sobre a técnica e comentando eventuais possíveis trades aqui dentro do gráfico. Valeu!